Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Bom, como vocês podem notar, nós estamos aqui em nosso escritório doméstico, um escritório no qual nós fizemos as revisões para os vestibulares lá no final do ano de 2016, vocês devem se lembrar daqui. Pois é, nós tivemos alguns contratempos com o nosso estúdio, mas logo logo nós voltaremos ao nosso lugar, digamos, oficial, tá legal? Bom, se preparem porque hoje nós vamos em direção para completar a nossa playlist de Sociologia Clássica. Nós já tratamos de Durkheim, de Weber, de Marx, de Gilberto Freire e hoje nós vamos tratar de Florestan Fernandes. Mas antes de a gente atacar a Sociologia Clássica do Florestan Fernandes, eu gostaria de convidar vocês para poder conhecer mais uma parceria do Vestibular em Cena. Com vocês, a Mona Lisa. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mona Lisa Nunes e a convite do Fábio do Vestibular em Cena eu vim dar algumas dicas para vocês. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Estado Enrolada. Lá eu falo muito sobre vestibular, sobre medicina, que eu sou estudante de medicina. Então eu falo sobre o meu dia a dia, o que é que eu fiz para passar, dicas de estudo, rotina de estudo e por aí vai. A convite do Fábio eu vim falar para vocês alguns dos maiores desafios e as dicas da vida universitária. Quem dá na universidade sabe que é uma loucura e a gente tem vários desafios, mas eu escolhi dois principais que pra mim foram os maiores e vou contar pra vocês como eu faço para superá-los. O primeiro grande desafio que eu tive quando eu entrei na universidade foi de administrar o meu tempo, a minha rotina e a liberdade que a universidade te dá. Na universidade você não tem todas aquelas obrigações, pressão da escola, né? Ninguém tá ali no seu pé falando, estude querido, vá. Você tem que fazer essa tarefinha de casa, traga a sua caderneta para eu assinar. Ninguém tá fazendo isso, então você tem que administrar o seu tempo para garantir que no final, quando chegar a semana de provas, você não tá louco com a quantidade absurda de estudos. Então a minha dica, parece meio simples, mas é essencial, é que você estude aos poucos e tente não acumular matéria durante o semestre. Isso facilita muito a sua vida, vai diminuir o seu estresse. Quando chegar a época de prova, você já vai estar com seus resuminhos prontos, tudo organizado. E uma dica que eu tinha também é de você priorizar as matérias que são mais difíceis. Então você prioriza essas matérias, ou as que você tem mais dificuldade, ou as matérias que você mais gosta, para que você consiga estar adiantado nessas matérias que são mais complicadas, ok? O segundo grande desafio que eu tive quando eu entrei na universidade foi lidar com o estresse. A vida universitária da maioria dos cursos traz muito estresse, você é muito pressionado, você tem muita coisa para fazer, você tem que abdicar de estar com sua família às vezes ou de algum evento social por causa da universidade. E você acaba convivendo muito com seus colegas que até então você não conhecia ninguém. Então a minha dica é que você tenha a sua válvula de escape, crie a sua válvula de escape. Se você gosta de namorar, tenha o seu namorado, tenha o seu tempo com ele, tenha sempre o seu tempo com a família, não deixe de fazer tudo que você ama por causa da universidade, até porque você vai passar longos anos na universidade, então você não vai parar a sua vida por causa do seu curso. Tente equilibrar, organize as suas prioridades que vai dar tudo certo. É isso, gente, eu vou passar a bola pro Fábio e volto no final do vídeo pra dar tchau pra vocês. E aí, legal, não é? Pois é, a Mona Lisa tem sido bastante gentil nessa troca de informações com a gente e a gente espera que vocês visitem o canal dela, que se chama Status Enrolada, tá certo? Logo menos ela volta para poder se despedir da gente. Vamos à Sociologia Clássica? O sociólogo é um cientista, mas é ao mesmo tempo um cidadão. Ele não pode aceitar que ele seja sociólogo só num plano e não no outro. Se eu sou sociólogo num país como o Brasil, onde prevalece a miséria, a opressão, o obscurantismo, eu tenho de levar o combate político a um plano muito mais amplo. Bem, antes de nós atacarmos a Sociologia Clássica de Florestan Fernandes, vale chamar atenção para alguns aspectos biográficos, pois o Florestan era um sujeito que se afirmava mulato. Isso no Brasil dos anos 40 e também dos anos 50 era uma questão social e política bastante importante. Ele veio de uma origem humilde, trabalhou bastante e também nas suas atividades como garçom, ali nos intervalos dessa sua atividade, ele costumava ler tanto literatura brasileira como também a sociologia de Durkheim. E isso fez com que algumas pessoas do seu entorno
ficassem bastante atentas ao seu potencial, digamos, intelectual, e deram uma força para ele então ingressar na recém-fundada USP dos anos 1940. Caso queiram conhecer um pouquinho mais a respeito da experiência do Florestan Fernandes e a sua vida acadêmica na USP, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo entrevistas com Antônio Cândido, que foi produzida pela TV Câmara no ano de 2004. O Antônio Cândido, como vocês sabem, foi um grande teórico da literatura brasileira e que veio a falecer, infelizmente, nesse ano de 2017, e que teve a possibilidade, a oportunidade de conviver com o Florestan. Além disso, também nós vamos deixar uma dica bastante interessante da professora Lidiane Rodrigues, que ela é professora na UFSCar e ela também é uma das responsáveis pelo arquivo Florestan Fernandes. Tá legal? Portanto, fiquem atentos aqui na descrição do vídeo porque vocês já têm duas dicas valiosas, duas videografias, para vocês acompanharem de perto o pensamento desse cabeça. O Florestan, em sua vida acadêmica ao longo dos anos 40, ele teve a oportunidade também de conviver com os franceses, com a famosa missão francesa que veio para cá fundar a USP a partir do ano de 1934. Nomes como Claude Lévi-Strauss e também Roger Bastide foram amizades frequentes de Florestan Fernandes. Além disso daí, o Florestan também foi professor de nomes de peso como Otávio Ianni e FHC. Pois é, Fernando Henrique Cardoso, que, como nós sabemos, teve uma vida acadêmica bastante intensa e também longeva até ser presidente da República. Tá legal? Aliás, uma dica valiosa para vocês, só que dessa vez uma bibliografia, isto é, uma dica literária da nossa sociologia, é o livro de Fernando Henrique Cardoso, que se chama Pensadores que Inventaram o Brasil. É um livro bastante recente, lançado pela Companhia das Letras, um livro no qual o FHC vai dar uma palhinha, um panorama a respeito dos principais cabeças do nosso pensamento das ciências sociais, desde o século XIX ao longo do século XX. Para você que é vestibulando e vestibulanda, é uma dica valiosa. Tá legal? Bom, nesse sentido, como vocês podem notar, nós já temos aqui referências fundamentais para você desenhar uma estrutura, quer dizer, um frame, né, uma moldura do pensamento de Florestan Fernandes, tá certo? Você já tem duas referências fílmicas disponíveis aqui no YouTube, quer dizer, gratuitas e acessíveis, além também de uma referência bibliográfica bastante interessante, que é o livro do FHC. É claro que existiriam muitas outras coisas para a gente falar a respeito, mas como o nosso tempo é curto e nós temos que ser objetivos, fiquemos aqui por enquanto. Agora, de fato, vamos à sua sociologia. O recorte que nos interessa aqui em Florestan Fernandes é a miscigenação, tá legal? Só que antes de seguir adiante, vale a pena recomendar para vocês revisarem a nossa aula de Gilberto Freire, tá certo? Porque nesse sentido, digamos que o Florestan, em direção ao vestibular, ele bate um papo frontal com as teorias freirianas dos anos 30. Isso porque eu e você sabemos que em Gilberto Freire, a miscigenação foi um fator de acomodação social entre brancos e negros no Brasil, tá certo? Ou seja, ao longo do Brasil colônia, o vigor das culturas afros serviu para poder harmonizar as tensões sociais no nosso convívio interétnico. Portanto, Gilberto Freire, lá na geração de 30, ele foi o primeiro a valorizar a miscigenação como um fator de fato positivo nessa acomodação social. Porém, quando eu e vocês avançamos em direção à literatura de Florestan Fernandes, digamos que a gente começa a suspeitar um pouco dessa ideia de que nós, aqui no Brasil, vivemos uma democracia racial. Veja o que o Florestan vai falar a respeito de Gilberto Freire no programa Vox Populi, que era um programa bastante famoso da TV brasileira nos anos 80. O que se pode dizer é que ele não contribuiu suficientemente para esclarecer objetivamente as desigualdades que são comuns. Porque ele não estudou só a sociedade escravista, estudou também o Brasil moderno, como emerge esse Brasil moderno. Portanto, ele poderia ter desmascarado a nossa realidade de uma maneira mais ampla. E qual é a sua visão pessoal sobre o problema do negro? Aliás, é o tema que o senhor já desenvolveu em vários livros. A minha posição é uma posição de quem nasceu em Cortiço, de quem viveu em Cortiço. Eu conheci, antes de ir para a escola superior, eu vivi como homem, como criança pobre, como pessoa de origem humilde e convivi com negros e brancos pobres,
Portanto, eu não podia ter uma visão da sociedade brasileira que era mistificadora. Ao ir para a universidade, eu já conhecia o mundo e conhecia a partir de uma experiência pessoal dolorosa. Isso leva ao trabalho que eu fiz na USP, um caráter inconformista permanente, não é? Agora, a pesquisa que nós fizemos, eu e o professor Bastide, com uma ampla colaboração de assistentes e estudantes e pessoas do movimento negro que colaboraram conosco de uma maneira intensa, essa pesquisa foi muito objetiva, foi muito documentada. Os livros que nós publicamos não são livros ideológicos, são trabalhos de caráter científico. E nós pudemos provar ali, de uma maneira objetiva, que o movimento negro de 30, de 40, tinha razão, não é? Era um movimento de desmascaramento, um movimento que criou uma contra-ideologia racial no Brasil, que mostrava que havia duas versões da realidade, uma a da sociedade oficial, quer dizer, se a gente partisse da Constituição, dos códigos, da consciência das classes dominantes, nós teríamos a ideia de que no Brasil não existem problemas, e nem mesmo problemas raciais, enquanto que o próprio negro apresentava a sua consciência como objetiva, crítica e antagônica a essa fraude da realidade. E se batia pelo que os negros naquele momento chamavam a segunda abolição. E aí, que tal a opinião do professor? Sacaram a temperatura do nosso debate? Então, para a gente seguir adiante para os vestibulares, lembre-se que Freire e Florestan estão sentados de lados opostos da mesma mesa. Isso porque ali nos anos 50 e anos 60, no mundo, num cenário mundial ainda cheirando as cinzas da Segunda Guerra Mundial, a ONU, a Organização das Nações Unidas, através da Unesco, começou a financiar estudos que valorizassem o humanismo. Isso porque eu e você sabemos que a ideia de raça, ou seja, o racismo, foi um dos fatores que acabou, digamos, estimulando o avanço do imperialismo ao longo da Primeira Guerra e também contribuiu decisivamente para a desgraça que foi o Holocausto. Nesse sentido, ao longo dos anos 50 e 60, o propósito da ONU era acabar com a ideia de raça, deixar para trás essas propostas eugênicas e raciais que fizeram parte da nossa diplomacia mundial na primeira metade do século XX e definitivamente valorizar, digamos que um convívio multiculturalista, mais humanista e baseado na ideia de trocas culturais. E é justamente nesse cenário que entram em cena Florestan Fernandes e o seu professor Roger Bastide, porque os seus estudos foram financiados justamente pela Unesco. E então eles vão a campo e fazem pesquisas empíricas, como a gente diz na sociologia, a respeito tanto da discriminação racial e também do preconceito de cor em nossa sociedade, isto é, aqui no Brasil. E o modelo, digamos que o paradigma, ou melhor dizendo, a referência para eles, era também a sociedade norte-americana, porque digamos que em proporções históricas, os Estados Unidos também são um país continental, também foram marcados pela escravidão numa escala continental, e nos anos 60 e 70, como nós sabemos, esse papo de africanidade, essa conversa a respeito de negritude, acentuava o debate político na sociedade norte-americana. Feito isso, digamos que o enfoque do Florestan Fernandes, então, foi analisar justamente a transição de uma sociedade estamental para uma sociedade, como a gente diz, de ordem competitiva, isto é, liberal e capitalista em nosso país, que, como nós sabemos, se deu no finalzinho do século XIX e início do século XX, tá certo? E digamos que uma conclusão importante para a gente levar para o vestibular de Florestan Fernandes foi o fato de que, apesar da ruptura rápida política da abolição, a integração social, étnica dos negros, leia-se dos ex-escravos, dos negros, nessa sociedade liberal de ordem competitiva, foi lenta, gradual, precária e parcial. E apesar da abolição da escravidão, a discriminação de cor no Brasil
assumiu outras formas de discriminações sociais. Portanto, isso fez com que, apesar da abolição da escravidão, a negritude, a africanidade entre nós fosse ainda um fator de discriminação nas relações interétnicas. Eu sei que essa conversa pode estar um pouco técnica demais, mas digamos que esse é o vocabulário de Florestan Fernandes. Então, digamos que para traduzir todo esse raciocínio mais teórico, mais conceitual, uma primeira sugestão para vocês é revisar aqui no card a nossa aula sobre rolezinhos, que tratou de uma questão da UERJ, que aliás também envolvia uma charge do Angeli, tal como essa que a gente vai deixar para vocês, para poder, digamos, expressar, dar um acabamento, estampar as teorias de Florestan Fernandes. Saca só a leitura da charge. Na charge, nota-se que o funcionário em questão se vê diante do dever profissional, que é zelar pela ordem e segurança do ambiente do shopping, que é um lugar privado e com funções públicas. Porém, ao mesmo tempo, ele se depara com um conjunto de jovens que expressam um determinado estereótipo de pessoas das periferias da cidade, da qual ele mesmo procede. O caráter classista do dilema se soma ao caráter étnico, e a força política da charge é sintetizada na palavra pejorativa, rolezinho, que serve como título para a charge. E então, deu para ter uma ideia das tensões em jogo? Bom, vamos à questão 54 do Enem de 2004, para a gente entender mais uma vez esse raciocínio, mas de forma diferente. E notem, Freire e Florestan estão de lados opostos da mesma mesa. Saca só. A questão étnica no Brasil tem provocado diferentes atitudes. Primeiro item, instituiu-se o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro, ao invés da tradicional celebração do dia 13 de maio. Essa nova data é o aniversário da morte de Zumbi, que hoje simboliza a crítica à segregação e à exclusão social. Item 2. Um turista estrangeiro que veio ao Brasil no Carnaval afirmou que nunca viu tanta convivência harmoniosa entre as diversas etnias. Também sobre essa questão, estudiosos fazem diferentes reflexões. Entre nós, brasileiros, a separação imposta pelo sistema de produção foi a mais fluida possível. Permitiu constante mobilidade de classe para classe e até de uma raça para outra. Esse amor, acima de preconceitos de raça e de convenções de classe, do branco pela cabocla, pela cunhã, pela índia, agiu poderosamente na formação do Brasil, adoçando-o. Gilberto Freire, O Mundo que o Português Criou. Porém, o fato é que ainda hoje a miscigenação não faz parte de um processo de integração das raças em condições de igualdade social. O resultado foi que ainda são pouco numerosos os segmentos da população de cor que conseguiram se integrar efetivamente na sociedade competitiva. Florestan Fernandes, O Negro no Mundo dos Brancos. Considerando as atitudes expostas acima e os pontos de vista dos estudiosos, é correto aproximar. Como você pode notar, mais uma vez, como nós dissemos, Freire e Florestan estão de lados opostos da mesma mesa. E a gente pode dizer que essa mesa se chama miscigenação, pois se em Freire nós encontramos o intelectual que assume o relativismo cultural para valorizar a miscigenação como sinônimo de harmonia social, em Florestan Fernandes nós temos um intelectual que assume uma postura materialista, estruturalista, que vai reconhecer como as condições econômicas inevitavelmente ainda comprometem a miscigenação, portanto ela não é sinônimo de harmonia social. Justamente o contrário, essa miscigenação ela ainda vai espelhar relações de classe e relações de poder econômico. Portanto, a alternativa correta é a letra C, que vai associar a citação de Florestan Fernandes à primeira citação e a posição de Freire ao olhar do estrangeiro que enxerga entre nós harmonia social. Para encerrar, como vocês notaram, a miscigenação é um tema central em nossas ciências sociais e vai percorrer o pensamento de Freire, de Florestan e daqui a pouco, em nossas próximas aulas, de Darcy Ribeiro também. Tá legal? Fiquem atentos e atentas porque esse tema é um tema caro para vocês. E como vocês podem notar, nós já atravessamos boa parte da geração de 30, só nos resta Caio Prado Júnior. Sim, existem sociólogos brasileiros contemporâneos, digamos ainda vivos, que também nos são importantes. Quero um nome bastante interessante para vocês? Gessé de Souza.
Acompanhem esse intelectual, porque se vocês consideram que a miscigenação entre nós também é uma questão de classe, isto é, de formação familiar e de condições econômicas, ele tem bastante coisa para dizer para vocês. Tá legal? Agora, para a gente se despedir, gostaria de convidar mais uma vez a Mona Lisa. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei muito feliz em participar aqui do canal do Fábio. Queria agradecer pela oportunidade. Eu acho o canal de vocês incrível. O Vestibular em Cena é maravilhoso. E eu me senti muito honrada de participar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Eu convido todos vocês a conhecer o meu canal. Se vocês gostam de dicas de estudo, de vestibular, lá tem muito material para vocês. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Bem, esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de visitar o Status Enrolada da nossa querida Mona Lisa, tá certo? Lembre-se de se inscrever no nosso canal, cliquem aqui no sininho para vocês receberem as atualizações e fiquem conosco, porque logo logo a gente completa também a nossa playlist de Sociologia Clássica. Um abraço forte, até a próxima!